Oi, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pela Casa Plural. Hoje nós vamos contar com a presença do contador Jefferson Santos para aprender um pouco mais sobre o Receita Saúde, que é agora um aplicativo a partir do qual todos os PCs que trabalham de forma autônoma, como pessoa física, vão ter que emitir recibos apenas via esse aplicativo, que é o Receita Saúde. Então eu vou chamar aqui o nosso convidado, que é o Jefferson Santos. Quando ele chegar eu apresento ele melhor, vou chamar ele aqui, para que ele possa participar com a gente. Estou tentando chamar o Jefferson. Assim que ele chegar, a gente começa. Obrigada a todo mundo que está aqui. Boa noite, gente. Mais uma live aqui da Casa Plural. Hoje a gente vai falar sobre o Receita Saúde. Estou só aguardando aqui o nosso contador, Jefferson, que vai tirar nossas dúvidas também. Aparecer aqui. Aí, opa, aqui o Jefferson chegou. Vamos lá. Vamos. Jefferson deve estar entrando. Vamos ver aqui, a gente vai aprender um pouquinho. O Jefferson vai esclarecer para a gente, né? Essa é uma normativa nova. Oi, Jefferson, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando com você, Neri. Muito obrigado pela oportunidade. Espero estar compartilhando um pouco dos meus conhecimentos aí com vocês, tá? Eu sou o Jefferson, sou contador, tá? Eu tenho 8 anos de experiência na área contábil e efetuo um trabalho com os psicólogos já há mais ou menos 5 anos, tá? Essa ideia de trabalhar com os psicólogos partiu da minha cunhada, que a minha cunhada ela é psicóloga, neuropsicóloga e tem uma clínica, né, de neuropsicologia. E a gente sabe que as dúvidas dos psicólogos é referente a essa parte burocrática. Por quê? Porque na faculdade não tem, né, um conhecimento, não tem uma área de empreendedorismo para poder ajudar aí a tomar as decisões na vida empresarial e na vida autônoma também, né? E agora a gente tem algumas novidades aí para 2025, que é o Receita Saúde, né? Ou seja, pessoal, recibo de papel, ele morreu, não existe mais, tá? Mas existem alguns critérios para a gente acessar o Receita Saúde. Primeiro critério, qual seria? Ter a senha do GovBR a partir do nível prata. O registro profissional no CRP precisa estar ativo. Por quê? Porque a Receita Federal, através da criação do Receita Saúde, ela está obrigando todos os conselhos a atualizar a base de dados do profissional dentro da Receita. Se porventura você tiver algum impeditivo, você não vai conseguir emitir os recibos no Receita Saúde, tá? Por isso, friso, o CRP precisa estar em dia, porque senão você não vai conseguir utilizar essa plataforma. Tá. Ó, Jefferson, só um pouquinho. O pessoal que está entrando, então, Jefferson está explicando para gente, né? Para quem está chegando agora, primeiro boa noite. O Jefferson já começou a contar aqui para gente como é que a gente vai ter que lidar com Receita Saúde, né? Ele já foi drástico, né? Recibo de papel morreu, é isso mesmo. Morreu, não existe mais. Recibo de papel é para os pagamentos até no dia 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, Receita Saúde. E a data de emissão do Receita Saúde, pessoal, isso precisa ficar bem claro. Não é a data do atendimento, vai ser sempre a data do pagamento, tá? Se porventura o profissional da psicologia trabalha por pacotes, atendeu esse paciente no mês de janeiro, vai receber em fevereiro, a data de emissão do recibo vai ser no mês de fevereiro. Ele pode discriminar, na discriminação dos serviços, a data dos atendimentos, mas a data do recibo vai ser sempre conforme o pagamento, tá? Isso é regra estabelecida pela própria Receita Federal. Ah, tá. Mas assim, Jefferson, primeira dúvida. Gente, quem está aqui e tiver dúvidas, por favor, coloque aqui suas dúvidas. Obrigada aí por todo mundo estar falando. Tá? O Guilherme está falando top, o pessoal está comentando aqui. Tá? Podem mandar as dúvidas de vocês também. Então, o Jefferson já está dizendo para gente, tem que estar com o CRP em dia, né?
Tem que ter a conta do GovBR a partir do nível prata. E uma coisa importante, o profissional de saúde precisa cadastrar o perfil profissional dele dentro do Carnê Web. Se porventura ele não conseguir cadastrar o perfil profissional no Carnê Web, ele não vai conseguir ter acesso à plataforma Receita Saúde. Para fazer esse cadastro, ele precisa acessar o portal ECAC da Receita Federal com a senha GovBR dele. Do lado esquerdo tem a opção lá, Meu Imposto de Renda, e do lado direito, Carnê Leão Web. Dentro do Carnê Leão Web, ele vai preencher os dados pessoais dele e o registro profissional. Somente dessa forma, ele vai conseguir ter acesso ao Receita Saúde. E você, psicólogo, profissional da saúde, pode utilizar o Receita Saúde de duas formas. Primeiro, dentro do portal ECAC, que eu acabei de falar, e pelo aplicativo Receita Federal. Você vai baixar o aplicativo Receita Federal e dentro do aplicativo tem a função Receita Saúde. Você consegue também emitir os recibos diretamente pelo celular. Esse aplicativo, assim, tem uma pessoa que já mandou uma pergunta, Luciana Bastos, obrigada pela sua pergunta, já vou ler para o Jefferson te esclarecer, mas só assim, já voltando a alguns passos. Então, a primeira coisa é, quem não tem inscrição no aplicativo gov.br tem que fazer, né? Precisa dar tempo. Por quê? Porque a senha é o portal de acesso às plataformas do governo. Se o profissional ele tiver nível bronze, que a partir do momento que a gente baixa o aplicativo GovBR, a conta é nível bronze, ele não vai conseguir acessar o Receita Saúde, vai precisar subir o nível dessa conta. O que ele vai fazer? A validação facial. Fazendo a validação facial dentro do aplicativo, o nível automaticamente ele sobe para prata. Ótimo. Aí fiz o GovBR, me tornei prata fazendo reconhecimento facial. Eu vou lá no Carnê Leão Web. Carnê Leão Web para cadastrar o perfil profissional. Se você não cadastrar o perfil profissional, você não consegue ter acesso ao Receita Saúde. Vai dar um erro dizendo que você é paciente. Por quê? Porque quando você baixa o aplicativo da Receita Saúde e emite o recibo para o seu paciente, automaticamente o paciente ele vai receber a informação que está sendo enviado o recibo para ele, dentro do aplicativo Receita Federal. Ou seja, existem dois perfis de acesso, o perfil paciente e o perfil do profissional que está atendendo aquele paciente, que emitiu o recibo. Tá. Então, esse Receita Saúde, né, está dentro do aplicativo da Receita Federal, que é aquele que faz o... Não é aplicativo Receita Saúde, pessoal, é aplicativo da Receita Federal. Vocês baixam o aplicativo da Receita Federal, dentro desse aplicativo tem a função Receita Saúde. As emissões do recibo é feito lá. Ou você pode optar e emitir pela internet dentro do portal ECAC. ECAC. Existe duas formas. Isso. Tá, certo. Então vamos aqui para a pergunta da Luciana Bastos, né? Luciana colocou assim, não consegui mudar a data da emissão do recibo. Apenas troquei a data do pagamento. É isso mesmo? Na verdade, ela tem que ser, a data de emissão vai ser a data do pagamento. O correto era ter cancelado esse recibo e emitido outro com a data que foi efetivado o pagamento das sessões. Mas ela pode cancelar, ela está mandando... Pode, isso mesmo, pode mandar. Tem prazo de cancelamento. Se porventura passou dos 10 dias, ela não consegue cancelar mais esse recibo. Tá? É o limite estipulado pela Receita Federal. Prazo máximo, 10 dias. Para poder alterar a partir do momento que eu já enviei, é isso? Exatamente. A partir do momento que você emitiu o recibo, você tem 10 dias a contar a partir da data de emissão para efetuar esse cancelamento, caso ocorra alguma inconsistência. Aí. Luciana está perguntando. Outra dúvida. Recebo antecipado um mês. Posso emitir o recibo discriminando as datas dos atendimentos que ainda irão acontecer para os planos de saúde, para reembolso? Isso será aceito? Sim, será aceito. Por quê? Na verdade, a questão, nível de Receita Federal, ela está antecipando o pagamento do imposto de renda. Então, ela não vai ser penalizada por estar fazendo essa antecipação, mesmo que os atendimentos ainda não ocorreram. Tá? A nível de Carnê Leão, Receita Saúde está certo, sempre considerar a data do pagamento. Mesmo que o atendimento ainda não ocorreu, ela já recebeu por esse atendimento os valores, então precisa considerar a data do pagamento. Tá.
Ela está perguntando aqui, a Luciana colocou, né? Mas não existe opção de alterar a data do recibo. Deixa eu ver se eu entendi, Jeff. Você vê se está certo. Daí você vai ter que cancelar o recibo para emitir outro. É isso? Ou A tem a partir do opção de alterar? Como é que é? A data de emissão do recibo você não consegue alterar, tá? Ah, Porque a data do pagamento vai ser aquela lá. Agora, por exemplo, se eu emitir um recibo com a data de hoje, meu pagamento ocorreu ontem, a data de emissão vai aparecer com hoje. Porém, a data com informe de pagamento vai ser, por exemplo, da semana passada, tá? então não vai ter como editar a data. Vai ter que cancelar esse recibo dentro do prazo desses 10 dias e emitir um novo. A data de emissão, ela consegue, a data de emissão ela não vai conseguir alterar depois que ela emite esse recibo. Entendi. Aí só cancelando. Cancelando. Tá. Passou dos 10 dias, Jeff. E agora? Vai ter que amargar esse prejuízo, infelizmente. Por que a Receita Federal ela criou esse mecanismo? Porque muitos profissionais da psicologia da área da saúde, eles emitiam um recibo de papel e lançavam diretamente na declaração de imposto de renda, tá? Ou seja, não fazia o carnê-leão, o livro caixa, tá? Não fazia o pagamento antecipado desse imposto de renda. A Receita, ela criou a Receita Saúde para obrigar o profissional da área da saúde a fazer a escrituração do livro caixa. Se porventura esse profissional da saúde não fizer essa escrituração, ele vai sofrer as penalidades da Receita. Por quê? Porque a partir do momento que ele emite um recibo no Receita Saúde, esse valor já vai entrar na abinha lá rendimentos e vai ir calcular o imposto de renda que ele tem a pagar. Mas aí tem que pagar o imposto só lá na época que eu for declarar meu IR. Não, na verdade, isso é um erro, Neri. O profissional autônomo, ele precisa escriturar o livro caixa mensal. Pagamento do imposto de renda é mensal, tá? Essa prática do profissional deixar para fazer na época da declaração de imposto de renda é uma prática ilegal. A gente tem que ter a ciência, considerar que o pagamento ele correu dentro do mês. Se ocorreu dentro do mês, eu preciso recolher o imposto de renda do mês que ocorreu, não na declaração de imposto de renda, porque a declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste, ela vai ajustar as informações. Se porventura for constatado que você recolheu o imposto de renda menor, você vai pagar a diferença. Se porventura for constatado que você recolheu o imposto de renda a maior, a Receita te restitui, tá? E existem também outras obrigações que o profissional autônomo da saúde ele precisa seguir. Qual seria ele como autônomo? Fazer o cadastro na prefeitura para recolher o ISS, isso é imprescindível. Muitos profissionais não estão fazendo. E hoje em dia, a Receita ela vai solicitar o cadastro dos municípios, na prefeitura municipal. Vai ser tudo interligado. Primeiro, ISS, recolher o ISS. Segundo, o INSS, profissional autônomo precisa recolher o INSS. Terceiro, escriturar o livro caixa. Tá, então vamos lá. Primeiro assim, a Luciana colocou, beleza, obrigada, por nada. Quem tiver dúvida, gente, pode mandar, que o Jefferson tá aqui. Para quem chegou agora, o Jefferson é contador, ele está esclarecendo para a gente sobre o Receita Saúde, tá? Então podem mandar dúvidas, né? Jeff, então assim, eu sou profissional, autônoma, né? Quer dizer, não tenho empresa, tarará. E aí todo mês, então, meu trabalho, né? Meu serviço que eu presto, boa noite. Essa live ficará salva? Sim, Samara, ficará. Boa noite para você e para todo mundo. Ficará. Você pode olhar depois, tá? Boa noite, Samara. Qualquer dúvida que você tiver, Samara, pode mandar para a gente que a gente vai responder, tá bom? Seja bem-vinda. Isso aí, legal. Então, quem é profissional autônomo, né, de saúde, assim, aqui a gente está mais falando para os profissionais psi, Sim. Né? Tá? Mas os profissionais de saúde, então, o correto mesmo, né, que é isso que o Jeff está dizendo para a gente, nas nossas formações, a gente não aprende, né, essa parte aí contábil da gestão empresarial, como o Jefferson está esclarecendo a gente. Realmente, a gente não aprende esse trabalho, né? Então, assim, mas quem é autônomo precisa fazer o seu carnê-leão, né, Jeff? O carnê-leão ele existe desde a década de 70.
ele não é... Com a criação do Receita Saúde, não foi criado o Carnelian, o livro caixa. O livro caixa sempre existiu. Só que muitos profissionais faziam de maneira errada os lançamentos diretamente na declaração do imposto de renda. Por haver essa prática, a Receita Federal falou assim, não, peraí, alguma coisa está errada. Eu não estou recebendo o meu pagamento de forma antecipada. Então, para obrigar aquele profissional, a gente vai criar um mecanismo que obrigue o profissional a emitir diretamente o recibo no site da Receita, que foi a criação do Receita Saúde. Porque no ano passado, só de malha fina, foram 1.500.000 declarações que caíram em malha fina. E 51% referente a despesas de saúde, lançadas de forma indevidas e com algumas inconsistências. Aí. Ou seja, a Receita, ela criou o Receita Saúde não é para piorar, assim para facilitar a vida do contribuinte e para facilitar também a fiscalização. Tá. Então, assim, digamos que eu diga, transgressoramente, né? Isso aí não vou fazer isso, vou continuar fazendo como eu faço, que é atender as pessoas, eu trabalhar, e não vou declarar, né? Esse Receita Saúde, não farei isso. E aí? O que pode acontecer comigo? Então, muito foi falado na primeira semana sobre a questão do Pix. Vou até levar isso aqui na live, que eu acho muito interessante. Que a Receita Federal tinha criado uma portaria que iria monitorar os Pix. Pessoa física, R$5.000, pessoa jurídica, R$15.000. Só que então, uma discussão, esse veto, ele foi derrubado, essa instrução normativa. Porém, derrubando essa instrução normativa, não derrubou a instrução normativa principal, que está vigente desde 2003. Ou seja, desde 2003, a Receita Federal ela consegue monitorar todas as transações dos contribuintes. Tá? Essa instrução normativa que fez todo aquele reboliço do PIX, o quê? Aumentava o valor das transações, que era esse que eu falei, 5, 15 mil. A anterior de 2003, o valor era inferior. A partir de R$2.000, as pessoas físicas já eram fiscalizadas, monitoradas pela central da Receita. Ou seja, se porventura eu não emitir um recibo para o meu paciente, eu estou sonegando, tá? E no momento que eu entregar a minha declaração de imposto de renda, a Receita identificar que que eu declarei ali foi menor do que passou na minha conta corrente, eu posso ser autuado. Então pode cruzar os dados bancários Sim, com o que você está declarando. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem que ter a ciência que a Receita Federal ela trabalha com envio de informações. Tá? Toda empresa, qualquer empresa aqui no Brasil, precisa enviar informações para a Receita Federal da sua movimentação. E isso também compete à pessoa física, porque o autônomo está gerando renda. E qual que é a obrigação mensal desse autônomo, assim, equiparado a uma empresa? É enviar para a Receita Federal o seu livro caixa e escriturar o carnelião. Quando eu falo escriturar o carnelião, é o recolhimento antecipado desse imposto de renda, que todo profissional autônomo deverá recolher se os rendimentos deles foram superiores a R$2.259. Tá. E assim, né? Tá, eu estou emitindo meus recibos, já fiz toda a minha inscrição no GovBR, nível prata, já fui lá no Carnê Web, estou fazendo pelo Receita Federal, escolhendo Receita Saúde, não como paciente, mas sim como profissional. Estou correta, né? Ok. Como é que eu vou fazer esse pagamento antecipado? Gera-se um boleto? Exatamente. Alguns profissionais acham assim, eu vou pagar 27,5% das minhas rendas. Não, você vai pagar 27,5% se você não tiver despesas a deduzir, tá? Por quê? Porque dentro da atividade autônoma, eu consigo deduzir algumas despesas em prol da minha atividade. Por exemplo, o CRP, ele deduz da base de cálculo dos meus rendimentos, garantindo que eu pague um imposto menor. Fora outras despesas que podem ser consideradas como dedução dentro do consultório. Tá? Por exemplo, o neuropsicólogo que compra aqueles testes caríssimos, ele pode também deduzir do livro caixa dele. Tá? Quando o psicólogo ele lança os recibos, lançava, não vai poder mais agora com a Receita da Saúde. Quando os psicólogos lançavam diretamente na declaração do imposto de renda, acabavam pagando imposto, por quê? Não consideravam as despesas dedutíveis da
categoria da atividade profissional. Tá. Então, gente, a gente vai preencher aí, né? Vai emitir esses recibos, mas também a gente pode colocar as despesas que a gente tem com o consultório, outras prestações de serviço em psicologia, né? Exatamente. Porventura, por exemplo, a supervisão. A supervisão ela é dedutivo do livro caixa. Muitos profissionais não sabem. Se eu ofereço supervisão, eu posso... não, se eu pago uma supervisão... Exatamente. Aquele profissional que está supervisionando o seu caso vai te emitir um recibo, se for autônomo, uma nota fiscal, se for PJ. Esses documentos você vai lançar no seu livro caixa como despesa dedutível, que vai diminuir a sua base de cálculo do imposto de renda. Porque a base de cálculo do imposto de renda nada mais é que a emissão dos seus recibos do mês. Tá? Só que só vai pagar imposto de renda sobre o total do seu rendimento se você não considerar suas despesas dedutíveis. Porventura, você tem um consultório ou atende de atividade autônoma e não considerar, você vai pagar sobre 100% do valor das emissões dos recibos. Tá bom. Ó, a Pan falou aqui pra gente que está sendo muito esclarecedor. Obrigada, Pan. Que bom que você está aqui. Tô vendo várias pessoas aqui. Tô vendo a Roselane, a Camila. A Erika também mandou uma pergunta. O valor da despesa que pode ser subiu. Consegue ler? O valor da despesa que pode ser deduzida, eu coloco o valor integral ou porcentagem? Depende. Se porventura ela trabalha de forma autônoma, não tem espaço físico, a Receita Federal ela permite você lançar 20% das suas despesas de consumo no seu livro caixa. 20% de conta de água, luz e internet, desde que esteja no nome do profissional. Tá. Então, se eu trabalho só online, mas estou trabalhando de casa, eu estou fazendo gastos como se eu estivesse num consultório, por exemplo. Exatamente. Aí você pode lançar a internet, só respondendo a pergunta do Caio Brito, ele trabalha de home office. Você pode deduzir, mas apenas 1/5 dessas despesas, Caio. Que é 20%. Então, 20% do valor total das contas. Show. A Luciana trouxe outra questão. Recebo de um CNPJ e não tem essa opção na hora de registrar a identificação do pagador. Apenas CPF, não CNPJ. Exatamente. O Receita Saúde, a emissão de recibos, ela recebe do CNPJ, certo? Se ela recebe do CNPJ, ela trabalha na clínica, ela atende na clínica? Só tira essa dúvida para mim, Luciana. Porque se ela trabalha para a clínica como profissional de psicologia, ela, por lei, ela tem que passar pela folha de pagamento dessa clínica como autônomo e esse empregador fazer, né? Ela falou que não é uma clínica, então. Mas então é particular online. Ela recebe o valor de alguém que paga via CNPJ, entendi isso. Daquelas sessões. Acho que é isso, né, Luciana? Entendi. No caso, ela vai lançar esse valor lá não é no Receita Saúde. Por quê? O Receita Saúde é emissão de recibo apenas para pessoa física, tá? No caso de pessoa jurídica, ela está recebendo da pessoa jurídica, tem uma abinha dentro do Carnê-Leão chamada Rendimentos Pessoa Jurídica. Ela vai informar lá, tá? Receita Saúde, pessoal, apenas para pessoa física, recebimentos de pessoa física. Receita Saúde CPF para CPF. Se eu recebo de uma empresa, exatamente, né, eu tenho que ir no Carnê-Leão, aba, fala de novo. Na aba Rendimentos, aí vai ter uma opção lá, Rendimentos, pessoa jurídica, ela vai informar o valor. Ótimo. Ó, aqui a Renata tá colocando. Oi, Jé, estou gostando muito das informações, muito importante. Legal. Ó, a Luciana mandou outra pergunta. Mas como emito o recibo para essa pessoa que paga com CNPJ? Nesse caso, ela pode fazer um recibo normal, tá? Porque o Receita Saúde, como ela é autônoma, porque o Receita Saúde é para pessoa física e fazer o lançamento na abinha rendimentos. E isso não tem problema. Porque, como ela é autônoma, esse recibo, o PJ ele vai lançar na contabilidade para evidenciar esse gasto. Tá? Então ela pode fazer o recibo ou em papel ou mandar, né? Sim.
Porque o correto, quando se ocorre um pagamento, né, de uma empresa para o autônomo, a parte legal, estou falando, seria passar pela folha de pagamento autônomo dessa empresa, ela fazer o recolhimento do INSS, o imposto de renda, e repassar o líquido. Aí eles iriam elaborar um RPA, que é o recibo de pagamento autônomo. Mas precisa ver a questão do contrato que ela tem com essa empresa também. Tá. Então tá. Por isso que você falou que quem trabalha em clínicas, né? Quem presta serviço para clínicas, mesmo que preste como autônomo, não tenha CLT, né? Sim. Você tem que estar inscrito como autônomo. Exatamente. O profissional da psicologia ele pode atuar dentro de uma clínica de duas formas. Da forma autônoma pelo RPA, a clínica vai fazer a passagem pela folha de pagamento, né? Como autônomo, vai recolher os impostos e vai pagar o líquido. Aí quando for no final do ano, lá em meados de janeiro, fevereiro, vai disponibilizar o informe de rendimento com todos os valores pagos àquele profissional autônomo. Ou o profissional da psicologia pode atuar com PJ para PJ, emitir nota fiscal dos valores que ele recebeu. Tá? Essas são as duas formas, na modalidade autônoma ou PJ. Tá, Luciana tá agradecendo aqui, ótimo, muito obrigada. Gente, quem tiver dúvidas sobre o Receita Saúde, aproveita que o Jefferson tá aqui. Ele é um contador especializado na área da saúde, né? Sócio-contador da Executável. E uma informação importante também, Nelly, que a gente está verificando que vários profissionais não estão fazendo, é o recolhimento do INSS, ou recolhendo de forma indevida. Quando a gente fala de autônomo, o correto é pagar 20% dos seus rendimentos limitado ao teto da Previdência. Tá? Essa é a forma correta. A gente verifica no escritório muitos profissionais que vêm de outras contabilidades, que não têm conhecimento, recolher sobre o salário mínimo. A sua renda não é um salário mínimo, então você não deve recolher 20% do salário mínimo, a não ser que dentro do mês você recebeu apenas um salário mínimo. Aí você pode. Caso contrário, é 20% dos rendimentos limitado ao teto da Previdência. Então, acho que é o que Ju É isso mesmo, Ju. O pagamento do INSS varia de acordo com a entrada mensal, mas respeitando o teto previdenciário, tá? Que hoje o teto previdenciário está em 8.157,40, que é o máximo, a base de cálculo máximo para contribuição do INSS. Desculpa a ignorância, Jefferson, mas o que é isso aí, esse teto? Por exemplo, se você, como autônoma, recebe 20 mil reais, você não vai contribuir 20% de 20 mil reais, porque existe um limite máximo de contribuição ao INSS. Você vai contribuir até esse limite máximo, que é 8.157,40. Tá? Para deixar de contribuir por 20 mil reais, vai contribuir por esse teto, que é o valor máximo. Esse é o máximo que eu posso contribuir para a Previdência. Contribuir para a minha Previdência. Isso, para a sua Previdência, para o seu INSS. Tá certo. A Ju está agradecendo aqui, que ela entendeu. Imagina, Ju. Qualquer dúvida mais, pode perguntar para a gente. Tá bom, certo. Quem tiver mais questões também. E assim, Jefferson, já que a gente está falando aqui do INSS, né? Uma questão já diferente da Receita Saúde, mas tem a ver, né? Então, sou autônoma, trabalho como psicóloga e não tenho CLT, né? Não tenho... Se eu quiser licença maternidade, licença por qualquer motivo, como é que faz, então? O que é isso aí? Como é que a gente pode contribuir com o INSS sem ser CLT? A partir de 12 meses de contribuição, você já tem direito a esses benefícios previdenciários, né? Que seria o auxílio acidente, auxílio doença e o auxílio maternidade. O profissional da saúde, por lei, ele tem que contribuir 20% dos seus rendimentos para o INSS. Existem códigos específicos para essa contribuição, tá? Mas de via de regra são 20% do rendimento, respeitando o teto previdenciário. Tem muita gente que não sabe disso, né? Atua há muito tempo e não sabe que pode contribuir com o INSS não só para sua aposentadoria, mas para tirar a licença. Porque se porventura aquele profissional ficar incapacitado de exercer as suas atividades, ele já pode solicitar, desde que tenha no mínimo 12 meses de contribuição. A Roselane está fazendo uma pergunta aqui. Emiti primeira nota e foi devolvido pelo plano de
do plano da paciente, pedindo um endereço, DEI, e quando emitiu a segunda, com as correções, acusou uma já existente, com as mesmas informações, a primeira. Então, a primeira nota não conta, certo? Na verdade, Roselane, você chegou a cancelar esse recibo para poder emitir um novo? Porque o sistema, ele acusa mesmo, se for os mesmos valores e o mesmo beneficiário. Jefferson, eu não entendi. Eu entendi. Ela emitiu um recibo, né? Porque ela emitiu um recibo para reembolso do paciente com o mesmo valor, certo? Aí ela foi emitir um segundo, aí constou que já existia o mesmo recibo, deu duplicidade. Tá, e que emitir não deu para cancelar, a Rose está esclarecendo. Não tem a opção. Tem uma opção de cancelar bem abaixo, quando o recibo você gera em PDF, tem a opção de cancelar bem abaixo. Tá? Se a Roselane quiser, a gente pode conversar depois, eu tento até orientá-la, tá? Para ver essa situação. Porque, de fato, eu preciso entender como que é a forma de reembolso. Se ela reembolsa, o paciente solicita esse recibo por atendimento ou é a sessão do mês. Olha aí, agora, com receita saúde, vai ter que emitir um único recibo com os atendimentos que houve dentro daquele mês. Tá? O Jeff tinha falado assim, gente, que o prazo para cancelar o recibo já emitido é de 10 dias, né? Então, se não tiver aparecendo opção, pode ser isso, Jefferson, que passou dos 10 dias? Pode ser. Se passou dos 10 dias, né? Não consegue emitir. Tá. Antes da nova pergunta aqui da Ju, a Rose falou assim, quero... Então, sim, foi isso, um recibo com os atendimentos. Então, quem quiser... Roselane, né? Você vai ter que conversar com o seu paciente para verificar com o plano se você consegue agora emitir um único recibo com os valores das sessões, tá? Para não ter problema. Um recibo só com o valor único das sessões. Tá. Vamos lá para a pergunta de Ju. Poderia explicar a questão da multa que pagamos por emitir recibo atrasado? Até quanto tempo após o recebimento posso emitir o recibo? Você pode emitir dentro do limite estabelecido para pagamento do imposto de renda. Porque o pagamento do imposto de renda, ele sempre vai ser no dia 31 do mês seguinte. Só um exemplo, a gente está fechando agora o mês de janeiro, o imposto de renda desse mês, ele vai vencer no dia 28 de fevereiro. Então, você tem até o dia 30, último dia útil do mês, para fazer a emissão desse recibo, tá? Para o seu paciente. Ele segue sempre o calendário do imposto de renda do autônomo. Tá, então se foi no dia 1º, se foi no dia 30, enfim, se foi, né? É sempre no último dia do mês que... Até o último dia do mês seguinte ao recebimento. Tá? Mas sem multa, né? A Ju está perguntando de multa. Não, porque está dentro do prazo de recolhimento do imposto de renda. O imposto de renda ele vence sempre no dia 31. Se vocês respeitarem essa data para emissão do recibo, não terá problema. Tá? A Receita ainda não estipulou, não saiu uma instrução normativa com as datas, né, datas de emissão do recibo. Essa pessoa pode emitir com 2 ou 3 vezes, mas eu aconselho sempre emitir com até 30 dias. Por quê? Porque o imposto de renda vai vencer sempre no dia 30 do mês seguinte. Tá. Ok. Cici está perguntando. Boa noite. Você saberia dizer o valor de contribuição se usarmos o teto que você falou de R$ 8.157,40? Sim, tem que fazer 20% desse teto. Vou só uma conta, já passo para vocês aqui. Só um minutinho. Jefferson está calculando aqui para responder Cici. Vai dar mais ou menos R$ 1.631,48, tá? Isso de INSS. Mas tá certo. É bom de pensar, pessoal, a partir de R$ 7.000, a possibilidade desse profissional deixar de ser autônomo e virar PJ. Por quê? Porque na PJ, a alíquota de contribuição não é 20%, acaba sendo
11% da base de cálculo escolhida por aquele profissional, né? Vamos dizer assim. Então, o pessoal que está ganhando a partir de 7 mil pode considerar aí conversar com o Jefferson, Ainda né? mais que aquele profissional ele atende de forma online. A gente sabe que não tem muitas despesas para deduzir no nível caixa. Então, não compensa para ele continuar como autônomo pessoa física e se migrar para PJ. Mas é bom sempre a gente fazer um estudo antes de tomarmos essa decisão, tá? Tudo tem que ser levado em consideração, as despesas dedutíveis, o valor dos rendimentos, para a gente bater o martelo. Falar, olha, você está gastando dinheiro continuando como pessoa física. É melhor, nesse momento, nesse cenário, migrar para PJ. Tá, tem que fazer uma avaliação, né? Melhor. Sim, eu sempre faço uma avaliação com os meus clientes antes de falar, ó, você precisa migrar para PJ. Se na atividade autônoma está sendo satisfatório, a gente mantém a autônoma. Precisa ser analisado, caso a caso. Tá certo. E são quais profissionais, Jeff? A gente está aqui enfatizando os PCs, né? Mas Vamos são lá. quais profissionais? Não são todos os profissionais, né, da saúde que podem utilizar o Receita Saúde. Os profissionais habilitados são médicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e os terapeutas ocupacionais. São aqueles profissionais que os pagamentos a eles são dedutíveis da declaração de imposto de renda do contribuinte. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguns profissionais do campo PC que não têm necessariamente uma formação na área da saúde, como estas que você falou, né? Mas vão ali pela psicanálise ou pela terapia sistêmica ou outras vertentes, né, de trabalho, de escuta. E, enfim, como é que ficaria nesses casos? Então, nesse caso, Nery, eles deveriam fornecer o recibo tradicional. Porém, esse recibo tradicional, ele não vai poder ser dedutível da declaração de imposto de renda do paciente, tá? Porque a legislação informa que a dedução, ela é concedida apenas a esses profissionais que eu falei anteriormente. São os médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Tá. Então, pode até emitir, mas não vai deduzir Não. do imposto. Não vai conseguir deduzir, infelizmente. Entendi, tá certo. E aí, pessoal, mais questões? Queria agradecer a presença de todo mundo, de novo. E uma outra questão também que deve ser levada em consideração, que a partir do momento que eu vou exercer minha atividade autônoma, eu preciso seguir, vamos dizer, 3 esferas. Quais seriam essas esferas? Primeiro, cadastro no município, me recolher o ISS, tá? A atividade de psicologia é uma prestação de serviço. Por ser uma prestação de serviço, ela está sujeita ao ISS. A partir do momento que você se forma como autônomo, vai exercer, você precisa ir na prefeitura do seu município e solicitar esse cadastro como autônomo para recolher o ISS. Segundo passo, recolher o INSS, né, que é de cunho obrigatório também para autônomo. Terceiro, elaborar o seu livro caixa e recolher o imposto de renda. Pois é, isso aí a gente não é ensinado de jeito nenhum. Dessa forma, se você não seguir essas 3 regrinhas, você está atuando de forma irregular e pode ser autuado aí, numa possível fiscalização. Tá certo. E o que é o ISS, assim, para quem não tem ideia disso? Como é que é? Por que é na prefeitura? O ISS é um imposto sobre serviço, tá? Ele tem uma regulamentação por lei, né, que é a Lei 116, que determina que toda atividade prestadora de serviço fornecida de bens e serviços aqui no Brasil precisa recolher esse imposto. Tá? Geralmente, as prefeituras, né, elas cobram um valor anual parcelado. Tá. A Ju tá dizendo que fez uma pergunta e eu não li a pergunta dela. Ué, Juliana, eu não tô achando a sua pergunta. Você viu, Jefferson, uma pergunta da Juliana Guimarães? Posso também falar com o Jefferson depois. Juliana, você se incomoda de mandar a sua questão novamente? Perdão, eu deixei Pode mandar, Ju. Eu vou abrir também amanhã a caixinha de perguntas, né, Escontab, para vocês mandarem as dúvidas. Olha, que ótimo. Fala isso de novo aí, Jeff, por favor. Como é que vai ser? Perfil, @Escontábil. Isso.
perfil é @scontábilsocial. Amanhã eu vou abrir a caixinha de perguntas para os profissionais da psicologia e qualquer dúvida que vocês tiverem referente à prestação de serviço, questão de tributos, receita da saúde, vocês podem enviar para mim que eu estarei respondendo. Tá. Juliana, eu não achei a sua questão. Eu rolei até o início aqui do chat. Também não achei, Ju, me perdoa. Ju, se você puder mandar de novo aqui, a gente... Ou será que você mandou para Casa Plural ou mandou aqui no chat? Tá. Se você puder mandar de novo, te agradeço. Realmente, eu não sei porque não registrou aqui. Estranho. Tá, eu vou recapitular de novo. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente lê, senão a gente encerra por aqui, né? Vou recapitular de novo, né, Jeff? Isso. Vamos lá. A gente tem que... Aí, a Ju mandou agora. Quem já conta o INSS por ter outra profissão também deve contribuir com o INSS por ser psicóloga autônoma? Uma questão. Sim, Ju, você precisa contribuir respeitando o teto previdenciário, tá? Por quê? Porque são duas fontes de renda, tá? Você não vai contribuir além do teto, você vai contribuir até o teto, a diferença, tá? Dos valores. Contribuir os 8 mil, não. É isso? Isso, até o teto, tá? Eu posso ter 3 fontes de rendas como autônomo. Essas fontes de renda eu tenho que contribuir com o INSS desde que eu respeite o teto previdenciário, tá? Se porventura esse profissional da psicologia ele trabalha para uma empresa, a alíquota de 20% ela diminui, ela vai para 11%, porque a empresa ela já faz a contribuição, esse profissional vai continuar contribuindo com 11% de uma maneira complementar, tá? Porque tem um vínculo empregatício aí. A Ju falou aqui, tentando digitar rápido, você conseguiu. E falou, tô lascada ou terei uma aposentadoria maravilhosa. Nesse caso, Ju, seria interessante fazer um levantamento, né, da situação para ver se compensa você ficar como autônomo ou mudar para PJ, tá? Porque a gente consegue tentar, de uma maneira, diminuir essa carga tributária aí do INSS. Porque a gente sabe que a fatia maior do profissional autônomo hoje em dia é o INSS, porque não tem como fugir, é 20% sobre seus rendimentos, diferente do imposto de renda, né? Que a gente considera as despesas dedutíveis para a base de cálculo do imposto. O INSS, não, o INSS, se você recebeu 20 mil reais, vai ser sobre o teto máximo, né? Até 8 mil reais. Agora, o imposto de renda, você considera as suas despesas dedutíveis. Inclusive, o ISS e o INSS, eles são dedutíveis do imposto de renda, tá? Por quê? Porque você não tributa imposto sobre imposto. Ou seja, ele é dedutível. Ótimo, boa. A Ju acrescentou aqui, eu já sou PJ e outra profissão. Mas nessa PJ, você já contribui com o INSS, é título de prolabore? Se você contribuir a título de prolabore no seu 11%, você só vai contribuir de maneira complementar na sua atividade autônoma, sempre respeitando o teto previdenciário. Obrigadíssima, Ju, tá te respondendo de novo. Obrigadíssima pelos esclarecimentos. Excelente live. Parabéns, Elisa. Jefferson em Casa Plural. Imagina, Ju, eu que agradeço. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar lá na S-Contábil, que eu terei o maior prazer de responder, tá? Gente, Ju colocou, né, outra questão. Eu entendi bem. Só devo fazer um recibo mensal por CPF? Exatamente. Agora, com a entrada do Receita Saúde, você vai elaborar Depende, vamos lá, depende do pagamento. Esse paciente, ele te paga de forma semanal? Se for de forma semanal, é conforme o pagamento. Agora, se ele te paga de forma mensal, vai ser um único recibo discriminando as sessões. Era o restante da questão. Tinha um complemento. Quem me paga por sessão Mas é igual eu falei para você, por questões de reembolso com plano de saúde, muitos planos de saúde, eles aceitam um recibo por sessão. Seria interessante levar essa questão para o paciente, conversar com o paciente, se pode emitir apenas um recibo só, até para facilitar aí. Tem
muitos planos que querem isso, né, Jeff? Um pouco E, pagamento é, realmente, tem- né? e os planos agora, eles já estão solicitando o Receita Saúde, tá? Desde janeiro. Eles têm planos que já até mandaram o manual solicitando. Que a partir de agora os reembolsos serão concedidos somente se o profissional autônomo, pessoa física, emitir o recibo pelo Receita Saúde. Tá bom. Então, vamos fazer a recapitulação, ver se mais alguém tem questão, senão a gente vai. Ó, a Ju colocou aqui, está bem, muito obrigada. Se alguém tiver dúvida aí, gente, coloca. A gente vai só recapitular então, né? Tem que estar inscrito no gov.br nível prata. Isso, GovBR, nível prata. Cadastrar o perfil profissional no Caneleão Web e o registro profissional precisa estar ativo. Se porventura tiver alguma inconsistência no registro de classe de ser profissional da saúde, o próprio sistema Receita Saúde vai acusar e você não vai conseguir fazer emissão desse recibo, tá? Por quê? Porque os conselhos agora são obrigados a enviar a base de dados para a Receita Federal. Ou seja, vocês perceberam que as informações são todas casadas? Não tem como correr mais hoje nele. Se porventura, eu também pego muitos profissionais que falam assim para mim, mas aquele paciente, ele me pagou, porém não quer recibo. Mas a sua obrigação como profissional é emitir o recibo para esse paciente. No momento da sessão inicial da anamnese, já solicitar esses dados, tá? E uma coisa também que precisa ser frisada é a questão daquela pessoa que vai tomar o atendimento. Se porventura for o filho beneficiário do atendimento, vocês precisam inserir essa informação lá no Receita Saúde. Tem um campo específico para você informar o CPF desse beneficiário, tá? E hoje em dia a criança nasceu, ela já tem CPF. Então é obrigatório colocar. Por quê? Porque se porventura você não informar o CPF do beneficiário, esse pagador, pai, for transportar na sua declaração de imposto de renda, não vai ir para a coluna de dependentes. Só para deixar claro aí para vocês. Se o beneficiário... CPF da criança. É exatamente. Não vai para a coluna, lá na declaração de imposto de renda tem uma coluna de dependentes, despesas médicas ou dependentes ou psicológica. Quando a gente coloca o beneficiário, quando o paciente for exportar os dados da declaração, já vai vir de forma automática esses recibos. Se porventura não for informado o beneficiário que teve realmente o atendimento, não vai para esse campo. Vai diretamente como despesa do pagante, não como despesa do dependente. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Ótimo. Tá? Tá. Teria mais alguma coisa assim, além disso, do beneficiário ser outra pessoa, para os pais? Tem alguma... Né, você falou também, eu acho muito importante repetir, porque, né, gente, a data de emissão é a data que você recebeu o valor. O pagamento. Sempre a data do pagamento para a emissão do Receita Saúde. Existem profissionais autônomos cadastrados em determinados municípios que eles são obrigados a emitir notas fiscais, tá? Você emitir nota fiscal como autônomo não tira a responsabilidade de emitir o Receita Saúde, tá? Por quê? Porque a nota fiscal de autônomo está respeitando o ISS, competência do município. Questão de Receita Federal, União, é a Receita Saúde. Precisa ser respeitado. O que você vai fornecer para o seu paciente vai ser o Receita Saúde. O Receita Saúde, ele vai ser dedutível do imposto de renda dele. Não a nota fiscal do município. Porque tem cidades, né, que o autônomo, ele pode emitir nota fiscal também. Não apenas um PJ. Só para deixar claro aí para vocês. Como a Casa Plural tem em todo o Brasil, é bom a gente frisar essa informação. É mesmo. Ótimo, tá. E tem essa data, né? Até 10 dias úteis para a gente cancelar. Né? Exatamente. A Érica mandou... Diga, Jeff, desculpa, você ia falar? Jefferson, você ia falar? Não, estava lendo aqui a questão da Érica. E no caso do profissional que atua de forma autônoma em mais de um município, como fica a questão do ISS? O ISS é sempre no local do estabelecimento desse profissional, tá? Se porventura esse profissional ele trabalha em outras clínicas, ele vai solicitar o cadastro onde ele reside, tá? É dessa forma que funciona. É sempre no local de residência daquele profissional. Residência. Porque eu entendi que atua de forma autônoma não é em clínica, eu acho. Não sei. É autônoma de mais de município.
até de forma online. Por exemplo, se você atuar de forma online, você vai cadastrar no ISS do seu município. Mesmo que você atue no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, vai ser aonde você está estabelecido o seu local de prestação de serviço. Tá? É dessa forma que funciona. Tá. E aí eu vou ter que ter o CRP também, né, daquele local onde você atua, é isso? O CRP, né, digamos que eu atuo no Rio e São Paulo, um exemplo. Eu tenho que ter o CRP do Rio e aquele, eu esqueci o nome do CRP que é para atuar em dois lugares. O CRP secundário, você fala? Ótimo. Geralmente o CRP secundário, né, é emitido quando a pessoa ela vai para outro município, tá? Com o seu CRP tradicional, já que você reside na região, que você está atuando de forma online, não tem a necessidade de trocar. Claro, tá? Agora, se porventura, eu, psicólogo, eu moro aqui em São Paulo e vou para o Rio de Janeiro, eu preciso solicitar minha transferência para o Rio de Janeiro. Tá certo. Agora, não, claro, porque a gente tem online, pode atender gente de todos os lugares, fora do Brasil. Tá? Exatamente. Lógico, desde que tenha seu cadastro no EPSI também, né? Obrigatório desde a época da pandemia. Sim, o cadastro EPSI dentro do CFP, do Conselho Federal. Exatamente, que é uma obrigação do CFP. Tá. Ó, gente, como o Jeff sabe, todas as regras das normativas, até do conselho, né? É muito bom isso. É muitos anos de pesquisa, porque eu faço o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar para vocês, tá? É igual como eu falei no começo, né? A minha cunhada era neuropsicóloga, a gente percebia que muitos profissionais, eles eram muito perdidos nessas questões tributárias. Eu resolvi me especializar para atender esse pessoal, porque eu gosto de falar com psicólogo, né? Então, para mim, eu acho uma maneira mais fácil de trabalhar apenas com vocês. Se vocês verem o meu escritório, hoje em dia, 80% é só psicólogo. Claro que eu tenho dentistas, nutricionistas, mas a carga maior, a grande demanda são os psicólogos. Tá. Bom, gente, acho que a gente bateu um bom papo aqui sobre o Receita Saúde, né? Queria agradecer muitíssimo todo mundo que veio e que vai assistir depois, porque vai ficar lá gravado, vai ficar no nosso perfil da Casa Plural e eu acho que no da S Contábil também. Exatamente. E amanhã eu estarei abrindo a caixinha de perguntas e qualquer dúvida que não foi sanada aqui na live, eu vou estar respondendo para vocês. Tá bom? O Jefferson é maravilhoso. Muito obrigada, Jefferson. Tá? Eu agradeço a vocês essa oportunidade da minha primeira live. Espero que eu tenha atendido, né, os objetivos dos profissionais. E é isso, gente. Quer minimizar a mordida do leão? Vocês precisam seguir essas 3 regrinhas, tá? Fazer a escrituração do livro caixa. Por quê? Porque a partir do momento que você emite o seu recibo, ele já vai automaticamente para a abinha rendimento do seu carnê-leão. Ou seja, já está ocorrendo o cálculo do seu imposto de renda lá. Se porventura você não considerar suas despesas, a fatia do leão vai ser maior. Por isso, considere as despesas. Existem algumas despesas, né, da área da psicologia que o profissional desconhece. Mas a gente pode, quem quiser saber se você pode estar contatando, né, eu na S Contábil que estarei falando para vocês, tá? Mas existem várias despesas que a gente pode deduzir do livro caixa, tá? Uma delas, por exemplo, participação em congressos. Se porventura você participa de congressos em prol da sua área, o gasto com a passagem, com hotéis e o ticket do congresso, você pode deduzir também no seu livro caixa. Se porventura você paga publicidade e propaganda para divulgar o seu espaço, a sua terapia, você pode deduzir também no seu livro caixa. Tá? Muitos profissionais acham que é só o CRP é dedutível. Não. Existem outras despesas que a gente pode lançar no livro caixa. Certo. Tá. Então, olha aqui. Você é nota 1000, foi ótimo, obrigadíssima. Casa Plural é um luxo, muito boa live. Maravilhoso, amei, muito esclarecedor, muito bom. Gente, a gente que agradece. Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada a esse. Imagina, Nelly. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa parceria. Até no que precisar, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. O que não for respondido é que amanhã estarei, como eu falei anteriormente, abrindo a caixinha de perguntas e a gente vai respondendo aí as dúvidas dos... A gente sabe que a gente trabalha, a gente sabe que a vida de psicólogo é corrida. Às vezes acontece alguma coisa típica no consultório que a gente deixou de tratar aqui.
É verdade. Eu estarei respondendo. Tá? Sim, tá. Ó, gente, agora eu vou falar como cliente, a Casa Plural é cliente do Jeff, do Rodrigo, da S Contábil, e vou falar também como Tiete, tá? Porque sou fã, é um trabalho excelente que eles fazem, de verdade, estou fazendo questão de falar isso. O Jeff também é professor da Casa Plural, já deu curso com a gente, né? Então, é um Foi um grande curso prazer. muito bom. Nesse curso, o profissional aprendeu como se cadastrar no ISS, a recolher a GPS, a lançar as despesas do livro caixa. Foi um curso bem esclarecedor. Sim, sim. E aguardem aí, teremos novidades também. A Cícia mandou muito Ah, com obrigada, certeza. né? Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade. Então tá, gente. Boa noite, beijos. Vou Boa encerrar aqui. noite, pessoal. Tá. Beijão. Tchau, tchau.